E a Bíblia diz que aquele chifre quebrou-se, caiu, significando a morte de Alexandre o Grande. A palavra de Deus nos mostra que no lugar daquele chifre, quando Alexandre morreu, no lugar daquele chifre saíram 4 chifres. Você se lembra do leopardo de Daniel, capítulo 7? O leopardo tinha 4 cabeças, está lembrado? Pois é, as 4 cabeças equivalem aos 4 chifres que saíram no lugar daquele chifre do bode que foi quebrado. Os 4 chifres representam os 4 generais de Alexandre, o mesmo significado das 4 cabeças do leopardo. Você está diante de um quadro político, religioso e profético. Saíram 4 chifres e no meio dos 4, uma ponta pequena. Vamos agora analisar. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador e você vai ver em detalhes. Voltando aqui um pouquinho, você tem o bode com 4 chifres e do meio dos 4 uma ponta pequena que cresceu, cresceu e cresceu. Sabe o que diz a Bíblia sobre este chifre aqui? Lembre-se, esse chifre que cresceu saiu do meio dos 4. Ou seja, esta ponta pequena que cresceu e tornou-se realmente um grande poder representa o anticristo. Esse chifre é símbolo do anticristo. Vamos analisar o que o anticristo deveria fazer. O objetivo satânico usando o anticristo. Algumas coisas você já viu e nós vamos relembrar agora. Veja, devorará toda a terra. Perceba, é um projeto mundial. É um projeto global. O anticristo, usado pelo demônio, deseja devorar toda a terra. Deseja pisar nas pessoas. Deseja destruir as pessoas. Pisar, fazer em pedaços. Talvez você é uma pessoa que já foi muito pisada. Talvez a sua vida espiritual está em pedaços. Lembre-se que esta é uma ação de Satanás usando o anticristo. Olha lá, fará guerra aos santos. Quantas lutas nós temos para servir a Deus? E estaria trabalhando contra o Altíssimo, contra Deus. O poder da ponta pequena, o anticristo, ele aparece dentro da Bíblia, todos os seus objetivos, todos os seus planos, as suas artimanhas. Veja, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar a lei, os 10 mandamentos. Estes mandamentos, a Bíblia diz que o anticristo estaria mudando, estaria quebrando isto. É um absurdo, você não acha? E a Bíblia diz, engrandeceu-se até o príncipe do exército, engrandeceu-se até Jesus Cristo, jogaria a verdade por terra, o anticristo trabalharia pisando na verdade, jogando a verdade por terra. E mais, causará estupendas destruições. Destruições na vida espiritual, na vida religiosa, no cristianismo. Sim, meu amigo, o anticristo, ele faria prosperar o engano, fazendo aquilo que lhe aprover, aquilo que é bom para ele. Diz a Bíblia, prosperará, fará o que lhe aprover, e olha, destruirá os poderosos e o povo santo, e mais, fará prosperar o engano. O grande enganador é Satanás. Portanto, o anticristo está a serviço de Satanás, destruindo a muitos que vivem despreocupadamente. Chegou o momento de você descobrir claramente quem é esse tal de anticristo. Eu vou ler aqui, na palavra de Deus, no livro de 1 João, primeira carta de São João, no capítulo 2 e no versículo 18. Aqui tem um versículo impressionante. Vamos ver? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O texto é 1 João 2, versículo 18. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo, filhinhos, estamos vivendo o último momento da história desse mundo. Estamos vivendo o último instante, a última hora. A palavra de Deus chama a nossa atenção e diz, vem o anticristo, mas antes de chegar o verdadeiro anticristo, muitos anticristos apareceriam nos últimos dias. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo, estamos vivendo a última hora.
Estamos vivendo o último momento da história desse mundo. Antes de falar do principal anticristo, da ponta pequena, eu preciso falar dos muitos anticristos. A palavra anticristo quer dizer aquele que é contra Cristo, ou aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Todas as pessoas que são contra a Bíblia, todas as pessoas que são contra Deus, que são contra o cristianismo, todas as pessoas que não aceitam a verdade de Deus, porque não querem aceitar, todos aqueles que são contra a palavra de Deus, são considerados anticristos. E em cada esquina tem um anticristo. Talvez até na família da gente tem aquele que é contra, totalmente contra. E a Bíblia diz que esta ponta pequena, ela seria contra Deus, estaria magoando o povo de Deus, estaria mudando a lei de Deus, estaria jogando a verdade por terra. O anticristo é contra toda a verdade. E os anticristos são todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas, biblicamente, quem são esses muitos anticristos? Quer saber? Então vem aqui. Você quer saber quem são os muitos anticristos? Está preparado? Olha aqui, ó. 1 João 2, versículo 19. Confira o que diz aí. Eles quem? Os muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto de que nenhum deles é dos nossos. Claríssimo, não é? Anticristo, os muitos anticristos, são pessoas que um dia conheceram a verdade, que um dia estiveram na igreja de Deus e depois saíram e agora estão criticando, falando mal, e, enfim, colocando-se numa posição contrária à palavra de Deus. Quer um exemplo de um anticristo? Judas Iscariotes. Judas conhecia tudo e se tornou um inimigo, colocou-se contra. Assim são os muitos anticristos. Todos aqueles que conhecem a verdade, não aceitam e são contra, estes são anticristos. Mas o que você quer saber e o que eu quero saber é quem é o principal anticristo. Ninguém duvida de que o diabo é o anticristo por excelência. Mas a Bíblia não está falando do diabo, porque não é o diabo que vai andar pelas ruas da cidade, aprontando pessoalmente, de forma visível. Ele usa alguém. E agora, se prepare, porque eu vou mostrar um versículo na Bíblia, aliás, 2 versículos, que revelam definitivamente quem é aquele que, além de ser contra Cristo, quer ocupar o lugar de Cristo. Está pronto? Olha, vê lá, você quer ler esse versículo? Você tem certeza que quer saber quem é o anticristo? Se você quer, então, por favor, vamos ler aqui, em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, preste atenção, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pode um negócio desse? Imagina, a Bíblia está falando de um homem do pecado, que estaria assentando no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Sabe quem é esse? O anticristo. E eu pergunto, quem é que se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus? Quem é? É o diabo? Não. Quem é que se assenta querendo tomar o lugar de Deus? Perdoando pecados, aceitando adoração, colocando as mãos para abençoar as pessoas. Quem é este homem? Não é um anjo caído, é um homem. Quem é este homem? Claro, este homem é o sistema papal. O poder papal é o que a Bíblia chama de homem do pecado, filho da perdição, que se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou mostrar a você como é que ele faz. Exatamente como diz a Bíblia. E você vai perceber claramente o ataque à verdade de Deus. O verdadeiro anticristo
tentando tomar o lugar de Cristo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? Vamos se mostrar aqui. A palavra de Deus diz que o anticristo, o homem do pecado, iria se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Imagina, alguém sentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que absurdo, né? Olha, eu sentei aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o trono, tá? Aliás, é uma cadeira muito boa. Assentou-se como se fosse o próprio Deus. Que tal? Agora eu convido você a vir mais perto e você vai se ajoelhar diante de mim. Que tal? Você acha certo ou errado? Não, vamos fazer diferente. Você vai chegar perto de mim, vai se ajoelhar e você vai confessar todos os seus pecados para mim. E eu vou perdoar todos.